nobres vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Damos início ao trabalho da presente sessão ordinária de 26 de março de 2018. Convido o senhor secretário para que proceda a chamada. Daniel de Moura. Presente. Daniel Vieira, presente. João Batista da Silva. Presente. João Ronaldo Tomé. Presente. José Ricardo Gonçalves Cruz. Presente. Kleber Toscano Gonçalves. Presente. Luiz Antônio Gardenal. Presente. Maria Aparecida Morandim Consorte. Presente. E Rogério Mendes do Carmo. Presente. Constando o quórum suficiente, sob a proteção de Deus e em nome da democracia, declaro aberta a presente sessão. Primeiramente, solicito ao senhor secretário para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Coloque em votação o pedido da nobre vereadora Maria Aparecida Morandim Consorte. Os que estiverem de acordo, que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Está aprovado o requerimento de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da sessão anterior. Os que estiverem de acordo, que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito ao senhor secretário para que proceda a leitura do expediente. Projeto de Lei 15 de 2018 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa de 2018 e da outras providências. Autoria, Poder Executivo Municipal. Deu entrada nesta casa dia 16 de março de 2018. Projeto de Lei 16 de 2018 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa de 2018 e da outras providências. Autoria, Poder Executivo Municipal. Deu entrada nesta casa dia 16 de março de 2018. Requerimento 11 de 2018. Requeremos, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Darcy Schiave para que informe essa egrégia Casa de Leis, tendo em vista a retirada das lixeiras de alguns pontos dos bairros rurais da nossa cidade. Qual o procedimento que o morador deverá realizar para o descarte do lixo, uma vez que sem as lixeiras, onde será depositado o lixo? Informe, inclusive, se a municipalidade tem algum projeto que possa sanar essa problemática do lixo e das lixeiras dos bairros rurais, tendo em vista que a dificuldade no descarte está sendo muito grande por parte da população que mora na zona rural da cidade. Autoria, Daniel Vieira, PSDB, Daniel de Moura, PMDB, Luiz Antônio Gardenal, PPS, Maria Aparecida Morandim Consorte, PPS. Solicito o senhor secretário para que proceda a leitura dos ofícios recebidos. Ofício GP 64 de 2018, referente ao requerimento 8 de 2018. Senhor presidente, venho à presença de Vossa Excelência em resposta ao requerimento 8 de 2018 dessa Casa de Leis, o qual dispõe sobre providências para com a lixeira localizada próximo ao frigorífico Tiveron, encaminhar resposta através do ofício 15 de 2018 da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Transporte. Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Darcy Schiave, Prefeito Municipal. Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal. Assunto: resposta do requerimento 8 de 2018 da Câmara Municipal. Em atendimento ao requerimento 8 de 2018, formulado pelos vereadores senhor Daniel de Moura, senhor Daniel Vieira, senhor Luiz Antônio Gardenal e senhora Maria Aparecida Morandim Consorte, onde solicitam quais providências podem ser tomadas relativo à lixeira localizada no bairro Água de Pedra, próximo ao batedouro de aves Tiveron. Informamos: senhor prefeito, considerando que o caso em questão tem sido bastante complicado para nós que executamos os trabalhos de coleta, considerando nossa coleta especificamente de lixo com características domiciliar, considerando que temos realizado não somente a coleta, como manutenção das lixeiras em questão, manutenção esta que se refere a material estranho, conforme imagem apresentada através do requerimento da Câmara Municipal. Considerando que estamos avaliando há algum tempo o material lá depositado e constatado que estes não se caracterizam como lixo doméstico, estivemos em contato com moradores local, onde foi optado pela retirada da lixeira em questão, pois, conforme relato dos mesmos, tais materiais surgem de outras regiões.
Aproveito a oportunidade para relatar que, devido à não possibilidade de monitoramento relativo às lixeiras existentes na zona rural do município, o problema apontado especificamente na lixeira do bairro Água de Pedra ocorre nas demais. Aproveito ainda para encaminhar ocorrido na lixeira situada no bairro Paineiras, a qual foi retirada a pedido da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, devido ao exposto nos documentos anexados. Diante do acima exposto, informo também, retiraremos a lixeira em questão. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que julgar necessário. Atenciosamente, Edgar Aparecido de Moura, secretário municipal de Obras, Serviço e Transporte. Ofício GP 65 de 2018, referente ao requerimento 9 de 2018. Senhor Presidente, venho à presença de Vossa Excelência em resposta ao requerimento 9 de 2018 dessa Casa de Leis, o qual questiona sobre o posto de saúde e o plantonista noturno. Encaminhar resposta através do Ofício Saúde 9 de 2018 da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária. Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Darcy Schiave, Prefeito Municipal. Ofício Saúde 9 de 2018. Ao excelentíssimo Prefeito Municipal, senhor Darcy Schiave. Assunto: resposta de requerimento 9 de 2018 da Câmara Municipal. Venho através deste em atendimento ao requerimento de número 9 de 2018, formulado pelos nobres vereadores Daniel Vieira, Daniel Moura, Luiz Antônio Gardenal e Maria Aparecida Morandim Consorte, o qual solicita informações sobre o plantonista noturno. Informar conforme segue. A. No caso do plantonista noturno ausentar-se para atender uma ocorrência, algum funcionário do sobreaviso é chamado? Resposta. O serviço de plantonista noturno possui escala prévia, fixada mensalmente. Em uma situação em que necessita ausentar-se do centro de saúde para qualquer atendimento, leva consigo o telefone celular, cujo número é amplamente divulgado pela rede de saúde e também nas contas de água. Meio de comunicação implantado desde o início da implantação de plantões, inclusive com o mesmo número de celular. Ademais, também há uma placa na UBS, com o contato do motorista de plantão. Não há motorista de sobreaviso, pois cada saída do local, se houver a necessidade, o mesmo atende a ligação e realiza o atendimento posteriormente. B. O plantonista noturno pode ser usado para ocorrências corriqueiras sem que exista alguém que o substitua? Resposta. Nunca podemos falar que se trata de atendimento corriqueiro, pois não somos capacitados para fazer esta avaliação. Por esse motivo que levamos o paciente para ser avaliado no local adequado de nossa referência. C. Em caso de negativa, as perguntas anteriores a que o munícipe deve recorrer para ter auxílio nesses casos. A municipalidade disponibiliza esses contatos alternativos em site, no prédio da saúde ou em jornal? Resposta. Sempre o munícipe deve recorrer ao telefone celular do plantão, fixado no posto de saúde ou impresso na conta de água de cada residência, nas listinhas de telefone confeccionadas e no site da Prefeitura. Incluiremos em todos os panfletos confeccionados a partir desta data e em todas as campanhas do município. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se julgar necessário. Atenciosamente, Márcia Maria Nicolete Bertola, Secretária Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária. Terminado o expediente, a palavra está livre. Eu peço a palavra, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos meus colegas, vereadores. Boa noite, munícipes que se fazem aqui presente. Boa noite, Beth, a nossa vice-prefeita. Boa noite, internautas que estão acompanhando a nossa sessão. Eu gostaria de dividir algumas coisas aqui com os senhores. E, como eu sempre faço, eu gosto de anotar, porque durante a semana, né, a gente tem esse intervalo de 15 dias, então eu gosto de ir anotando para a gente pensar junto.
A primeira coisa que eu acho que a gente tem que lembrar, que todo mundo que está aqui e quem está ocupando aquela cadeira na prefeitura é funcionário do povo, né? Tanto os vereadores como o prefeito. E se o patrão nos pede uma coisa e não fazemos direito, o risco de ser mandado embora é grande. Eu demorei quase 30 anos para entender que eu sou ingênuo demais em muitas coisas aqui. Só que com menos de 1 ano e meio, eu já tive que engolir isso quadrado e guardar essa ingenuidade no bolso e ver que não é muito assim que funciona tudo isso. Isso é bom. Isso é bom, né? Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que cresci sem pai. E quando a gente cresce sem pai, a gente busca umas figuras masculinas na nossa vida para a gente buscar como referência. Isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa vida. Só que, do mesmo jeito que isso é bom exemplo, tem momentos que eu começo a agradecer que eu cresci sem pai, porque tem algumas figuras masculinas que a gente leva como exemplo, e daí começam a decepcionar a gente. Eu estive ontem sentado no gramado do campo, não posso falar que eu estava sentado no gramado do campo, né? E estava pensando em várias coisas que eu imaginei que eram simples de resolver, né? Como, por exemplo, a iluminação do campo para o pessoal caminhar, que não podia ser ligada porque precisava ser contratado um eletricista terceirizado. Ele tinha que ser contratado e tudo mais, ou tinha que preencher a vaga do eletricista que saiu porque tinha aposentado. Aí, no mesmo ano, na praça, eu encontro 2 eletricistas contratados, terceirizados, ligando as luzes de Natal. Uma coisa simples que eu acho que podia ter sido resolvida, que é o fato da iluminação do campo. Outro exemplo, a iluminação da quadra da Morada do Sol, que nossos nobres colegas aí sempre cobraram, que não é porque a verba federal está aí para vir, né? Os moradores se preocupam e a gente sempre recebe essas mensagens, tanto pela internet como pessoalmente, de cobrança das pessoas indo lá e fazendo uso indevido do local escuro. Como, por exemplo, manter um curso de esporte, né? Que a gente sabe que tem a responsabilidade são dos 3, né? Da secretaria, da prefeitura e do professor. O professor também tem que correr atrás dos alunos. Mas a prefeitura não pode tirar da reta também e falar que é só a culpa do professor de não ter. E a divulgação da secretaria, né? A secretaria tem que ir atrás, e a gente sabe que é o trabalho de pegar pela mão e falar, vem, vamos fazer o curso, aproveita. Começa a comparar com as cidades que você tem aí na sua volta, veja o tesouro que você tem na sua mão, então aproveita. Só que, infelizmente, as pessoas que nasceram aqui não conseguem entender e comparar o tesouro que a gente tem. E o que prevalece para a gente? Eu pergunto para os nobres, é o interesse do povo ou é o interesse pessoal? O que está prevalecendo hoje aqui para a gente? Eu sou da época que eu encontrava um vereador na rua, e se esse vereador me desse a mão, eu nem lavava a mão no dia, porque eu falava assim, nossa, eu cumprimentei o vereador, eu cumprimentei o prefeito. Hoje, se a pessoa pudesse chegar batendo na gente, ela chegava, né? Todo mundo sabe aqui como é que está a situação, né? E isso é um pouco culpa da nossa classe, fazer o quê, né? E a gente acaba pegando essa onda, esse embalo. E se política fosse sinônimo de agradar partido político e não defender o povo, se eu falar diferente do que eu fazer, eu peço para me tirarem daqui. Eu concordo com a fala do nosso prefeito Darcy, numa conversa que a gente estava tendo na prefeitura, que ele falou sobre assistencialismo, que foi implantado de maneira massiva aqui no país. A gente sabe que é uma coisa muito complicada, eu também não concordo com isso. É difícil fazer as pessoas perder o costume de ter tudo na mão. Só que quando se trata de apoiar o ensino, por mais que o executivo não seja obrigado, ele sempre fala, não, a gente é autorizado a fazer, a gente não é obrigado a fazer. Isso nunca será assistencialismo. Isso serve para tomar um país menos idiota e cada vez menos massa de manobra. O conhecimento é tudo. E sabe o que eu pergunto? Onde foi que nós perdemos essas ideias das eleições para cá? De todas essas ruas que a gente percorreu entregando o nosso santinho. Eu fico me questionando onde é que a gente se perdeu.
em algum pontinho a gente se perdeu e está nesse desencontro. Outra coisa que eu queria dividir com os senhores. Estávamos aqui a Cidinha, o nosso presidente Luiz, em uma reunião lá na prefeitura. E foi em tom de brincadeira, mas eu vesti a carapuça. O senhor prefeito fez uma brincadeira que ele trabalhou na Assembleia. E ele falou assim, na minha época era sério. Na minha época que era uma família, todo mundo trabalhava unido. Hoje entra cantor, hoje entra artista, virou uma bagunça lá. Né? Me permita usar os senhores, mas assim, como se falasse assim, hoje entra dono de frigorífico, hoje entra proprietário de van, hoje entra dono de lotérica. É impossível não vestir a carapuça de ouvir uma coisa dessas. O que é engraçado é que assim, não tinha nenhum artista lá governando quando o país se tornou o que é e o que está. Já que artista não é sinônimo de político sério, eu vou usar um poema de um político tietense para terminar a minha fala, senhor presidente. Esse político está lá em Brasília hoje governando o nosso país. Se chama exposição. Escrever é expor-se, revelar sua capacidade ou incapacidade e sua intimidade, nas linhas e entrelinhas. Não teria sido mais útil silenciar? Deixar que saibam-te pelo povo que parecer que és? Que desejo é esse que te leva a desnudar-se? Ou a desmascarar-te? Que compulsão é esta? O que buscas? Será a incapacidade de fazer coisas úteis, mas objetivas? É por isso que procuras o subjetivo? Para quem é a tua mensagem? Para ti? Para outrem? Não sei. Mais uma que faço sem saber porquê. Esse poema do nosso presidente, Michel Temer, que tem um livro, quem quiser procurar. E eu vou pegar as falas do nosso presidente aqui, quando ele mandou a carta para Dilma, na época, quando ela era presidente, ele começou a carta assim, verba volante, scripta manente. O que a gente fala passa, mas o que a gente escreve permanece. É por isso que eu deixo tudo marcado aqui no papel, para os nobres colegas. E aproveito, só para finalizar a minha fala, para indicar 2 livros aqui, emendando fazendo o gancho com os nossos alunos aí que estão passando por essa situação. O primeiro livro é Autópsia do Medo, de Percival Souza. Procurem aí, que é um livro muito bom. E o segundo livro é Mentiram e Muito para Mim, do Flávio Quintela. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Essa palavra, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, amigos vereadores, a vice-prefeita que nos honra na noite de hoje, aos munícipes que nos acompanham e a todos os internautas que nos acompanham através do site oficial da Câmara Municipal. Faço uso da tribuna na noite de hoje para esclarecer um assunto que foi colocado pelo Poder Executivo como um comunicado no final da tarde, na última sexta-feira. E eu vou pedir para que os nobres colegas não me interrompam, para que eu possa concluir. E no final, as partes, se sobrar um tempinho, eu darei. Fiz questão, senhor presidente, de escrever para não esquecer nenhum ponto, porque essa fala hoje eu considero de extrema importância. Foi publicado pela Prefeitura de Jumirim um comunicado em que o resumo culpa o Poder Legislativo sobre o atraso do pagamento do reembolso no mês de fevereiro, ou seja, um comunicado totalmente equivocado e mentiroso. Tendo em vista
que a Câmara Municipal, dentro dos prazos e trâmites legais, recebeu em 21 de fevereiro de 2018 o projeto de lei 13 de 2018, que após emenda apresentada por alguns colegas, foi aprovado por maioria dos votos, em sessão no dia 12 de março de 2018. Cumpre salientar que o nosso prefeito municipal não aceitou a referida mudança do texto da lei, fazendo com que o mesmo vetasse o referido artigo. O texto da lei, modificado pela emenda, o qual falava sobre o valor a ser pago pela municipalidade ao aluno, e desta forma não sancionando a lei em sua íntegra. Sendo assim, não podendo fazer os referidos pagamentos aos estudantes. Mas é muito fácil colocar a culpa nas costas dos vereadores da Câmara Municipal do que assumir as atitudes como homem. Infelizmente, não é a Câmara que tem o poder de fazer esses pagamentos, senão os mesmos teriam sido feitos. A Câmara fez seu papel dentro dos prazos e trâmites legais, mas o senhor prefeito, ele sim, é o responsável por esse atraso de pagamento. Que isso fique muito bem claro. E digo mais, foi devolvido pela Câmara, vou repetir isso, que disse na última sessão, R$195 mil ano passado, que inclusive fizemos o pedido ao prefeito que destinasse essa quantia ao pagamento do reembolso. Senhores vereadores, alguém sabe me informar aonde esse dinheiro foi aplicado? Outro ponto que tivemos que esclarecer com o artigo vetado pelo Executivo, e esse veto sendo encaminhado à Câmara de Vereadores, o mesmo tem prazos e trâmites a serem seguidos. Viu, senhor prefeito, aqui não é bagunça. O mesmo será apreciado e colocado para votação dentro dos trâmites legais. A Câmara, sim, cumpre os seus compromissos, diferente do que acontece no Executivo. Outro ponto que esse comunicado equivocado fala é que o prefeito encaminhou um novo projeto à Câmara, aumentando os valores do antigo projeto. Aí eu pergunto, senhor prefeito, se nem o veto foi apreciado ainda, e nem sabemos qual será o resultado da votação, a não ser que o senhor já saiba, né? Aliás, é uma prática típica da sua administração, impor suas vontades e seus entendimentos. Como o senhor já quer mandar um novo projeto, alterando inclusive valores de uma lei sancionada pela metade, fica a pergunta no ar, ou seja, estou achando, senhor presidente, que estamos aqui de enfeite, pois nossas opiniões, nosso voto nada vale, de absoluto não vale, nada. Se sanciona uma lei pela metade, tendo em vista uma emenda apresentada, inclusive apresentada por vereadores que teoricamente apoiam o prefeito, e em seguida o mesmo veta essa emenda e já manda novo projeto, qual pretende alterar a lei já sancionada, mesmo antes do veto ser apreciado e votado por esse plenário. Difícil entender, com certeza, muito difícil entender. Pois a verdade, eu digo aqui a todos, a verdade é uma verdadeira bagunça que está acontecendo e sendo feito. Verdadeira falta de gestão, onde podemos observar nitidamente que o senhor prefeito não sabe o que significa democracia e quer a todo custo impor suas vontades e, pior, não assume as consequências, por isso, jogando mais uma vez nas costas dos vereadores a péssima gestão. Como bem sabem todos os colegas, e principalmente as partes interessadas, diversas vezes tentativas de mudança no projeto do reembolso foram feitas, inclusive com audiência pública realizada pela Câmara. Mas a intolerância do senhor prefeito permaneceu. E até agora não nos mostraram realmente o que será economizado de fato com a diminuição do reembolso. Muito estranho, não? Mas no referido comunicado vem dizer ao novo projeto encaminhado à Câmara que aumenta o valor do antigo. Mais uma prova da má gestão que estamos tendo.
Até ontem não poderia aumentar R$1. E agora? Já se consegue dar um pequeno aumento. Esse que desde o início foi solicitado por todos os nobres vereadores dessa casa. Isso prova totalmente que nem sequer foi feito um cálculo real para saber o verdadeiro impacto desse projeto. Uma vergonha. O discurso primordial da gestão do prefeito Darcy é que não se tem dinheiro, senhores, que a arrecadação caiu. E eu pergunto ao senhor prefeito, quem disse que seria fácil? A tarefa de um prefeito é muito difícil, mas o senhor mesmo que se candidatou, ou seja, assuma as responsabilidades com dinheiro. É muito fácil fazer as coisas. Mostre que é competente para realizar uma boa gestão, sem tantos recursos. Se as coisas chegaram nesse ponto, senhores, alguém é responsável e esse alguém é sim o senhor prefeito. Onde o mesmo protocola um projeto de reajuste ao funcionalismo público com um índice de 2,84%. Um percentual ridículo, fazendo com que o salário de nossos servidores fique sempre defasado. E qual a desculpa dada? De que a prefeitura não tem índice para um aumento decente, tendo em vista que a folha de pagamento passou do percentual prudente de até 51%, chegando aos exorbitantes 54%. Eu questiono, por que isso ocorreu? Pela má gestão do nosso prefeito, onde o mesmo contratou mais do que poderia sem exonerar servidores que deveriam. E quem paga por isso? Nossos servidores que não podem sequer, senhor Daniel Moura, receber um aumento real. E o mais interessante, junto com este projeto, protocola uma proposta de emenda à lei orgânica, onde deseja incluir férias remuneradas, com pagamento de 1/3 ao prefeito municipal. Ilegal? Até pode não ser, mas seria ético ou moral? Em tempos que se prega a falta de dinheiro, meus amigos, aonde se corta todos os tipos de despesas, inclusive reembolso escolar e aumento real ao funcionalismo, e se pensa em pagar férias e 1/3 ao senhor prefeito? Me digam, nobres colegas, deixo esse questionamento a vocês, inclusive aos munícipes, os quais peço ajuda para não deixar Jumirim sair dos trilhos. Esse projeto é, no mínimo, imoral. Não podemos aceitar esse tipo de atitude. Meu tempo está acabando, eu teria mais algumas coisas aqui, mas eu vou resumir esse final, dizendo que eu assumo, mais uma vez, esse compromisso com a população de Jumirim, de lutar pelos interesses e bem comum. Chega dessa palhaçada que está acontecendo, temos que nos posicionar e cumprir com o papel que assumimos aqui, senhores, em janeiro de 2017. Chega de ficar calados e acertar tudo que está sendo imposto a nós e a nossa população, que sofre com as decisões erradas que aqui são tomadas por nós. Infelizmente, colegas aqui que não sabem nem o que estão fazendo, pois chegam 5 minutos antes das sessões para retirar projetos e votá-los de acordo como lhes são mandados, sem saber sequer do que se trata. Vereadores que votam projetos por acordos políticos, troca de favores. E também nem preciso citar nomes, mas a carapuça veste justa, e quem faz sabe que faz. E é com muita tristeza que falo isso na noite de hoje, mas Jumirim está cansada desse jogo de egos. Jumirim quer crescer, Jumirim quer e precisa evoluir. Chega dessa falta de compromisso com o povo. É realmente, senhor presidente, você permite que eu termine? Falta poucas. Questão de ordem, senhor presidente. Por que o senhor quer a questão? Deixa ele falar. Pode terminar. Falta pouco? E tenho certeza que todos aqui são cobrados e questionados nas ruas sobre o que está acontecendo e o que estamos fazendo em relação a isso. Eu peço à população que cobre mesmo o seu vereador. Cobre aquele com seu voto está sentado hoje em uma dessas cadeiras. Saibam o que ele está fazendo por você e por nossa cidade. Cobrem posicionamento, cobrem caráter, cobrem responsabilidade e compromisso com o povo. Cobrem, acima de tudo, ética e moral. E, senhores nobres colegas, assumam responsabilidade por suas atitudes e não joguem a culpa no vizinho, como tem feito o prefeito desde quando assumiu o seu mandato. Pensem bem sobre os projetos que estão tramitando nessa casa. E vamos ver no final de tudo se realmente merecemos estar aqui como representante da população.
Senhor presidente, essas são minhas palavras na noite de hoje. Muito obrigado. Essa palavra, senhor presidente. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, essa vice-prefeita, Elizabeth, munícipes que estão hoje nos honrando aqui com a presença de vocês, nosso carinho a todos, o pessoal que lá de casa acompanha também, pelas redes sociais, pela internet, nosso carinho a todos. Senhor presidente, nessa noite, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o time do Atlético Jumirim, que está disputando um campeonato em Cerquilho e foram classificados nesse domingo agora para disputar a final. Então, são pessoas que estão representando o nosso município, estão aí se dedicando na parte de esporte das quais cada um se encaixa, né? E fazendo tudo que é possível, sem ter uma ajuda, sem nada, mas na cara e na coragem. Então, parabéns a vocês do Atlético Jumirim, vocês que estão batalhando e estão procurando fazer de uma diversão uma maneira de representar o nosso município fora daqui, entre 8 equipes que participam do campeonato, são de diversos lugares. Então, senhor presidente, o Jumirim está ficando conhecido, pelo menos na parte do futebol, na parte de esporte, a gente sabe que está bem devagarzinho. E eu quero agradecer o carinho daquele pessoal também, que eu estive junto com eles, eles são todos amigos da gente, e dizer para eles que continuem. E nós estamos aqui torcendo, desejando que vocês levantem o troféu em primeiro lugar. E isso aí, eu quero dar os parabéns desde os senhores da diretoria, comissão técnica, jogadores e admiradores do Atlético Jumirim. Nós temos que agradecer vocês e procurar apoiar vocês naquilo que compete a nós. Então, o meu carinho a vocês e deixo à disposição também aquilo que eu puder fazer por vocês. Senhor presidente, eu não gostaria de entrar nesse mérito, mas o nobre colega Daniel se expôs, fez uma exposição aqui, e é importante que você dê nome às pessoas, nobre colega. Dê nome às pessoas, porque essa casa é uma casa de respeito. É uma casa em que nós tratamos os nobres colegas com educação, tratamos com carinho, né? Que um só não elege ninguém, um só não aprova projeto algum, um só não modifica através de uma emenda. Nós somos 9. Então, senhor presidente, as pessoas para usar essa tribuna têm que medir as palavras, porque hoje eu estou vendo sendo massacrado um prefeito que tem a sua culpa. Quem sabe direito é Deus, né? O homem se engana muito. Então nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para fiscalizar e votar. Mas o nobre colega Daniel foi um dos que fez campanha para ele. Você esteve junto com ele, né? Então, eu acho que... Nem por isso eu devo aceitar as decisões dele. Senhor presidente, quem está na tribuna sou eu. Então, senhor presidente, é preciso que essa casa continue tratando as pessoas com respeito, né? Continue tratando as pessoas com educação e pensando o que vai falar, porque ninguém é dono da verdade. Aqui nós somos
Jomirim, nós somos o povo, nós somos as pessoas, portanto que vai ser votado um projeto, não nessa sessão, mas daqui um pouco mais, na sessão ordinária, né, senhor presidente? Vai ter extraordinária. Nós vamos fazer essa sessão, o senhor presidente já está com tudo pronto para isso acontecer, para ser votado um projeto que dá direito ao funcionário público a reposição salarial, não é aumento. Isso aí é perdas que já foi perdido, que está sendo reposto. Isso não é aumento. Nós gostaríamos que fosse aumento, tivesse aumento. Mas nós não podemos legislar fazendo projeto da Câmara para onerar a Prefeitura. Então, senhor presidente, a minha colocação é essa. Onde nesse projeto constava também aumento para agentes políticos, secretários, prefeito e vice-prefeito. Tanto ele podia dar esse aumento, conceder, como podia não conceder após aprovado pela Câmara. Mas já estamos com a emenda aí novamente, agora dessa vez assinado por mais pessoas, mais vereadores, que estão pensando da mesma forma, e tendo cuidado de não onerar a Prefeitura, porque esse aumento ao funcionário parece pouco, mas num salário de R$5.000, ele aparece bem mais. Num salário de R$8.000, aparece mais ainda. Então, senhor presidente, a minha colocação é essa. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Eu queria fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Vice-prefeita, presente, muito obrigado pela presença, munícipes e internautas. O senhor João disse uma palavra que para o prefeito, para vice-secretário, o senhor esqueceu do funcionário que ganha R$1.000, quanto vai ser o aumento dele, né? Isso é muito triste, né, senhor João? Muito. Então, a gente devia ver bem, antes de mandar esse projeto, dando aumento para secretário, para vice, para prefeito, calculasse quanto ia dar o impacto desse aumento, passasse para o funcionário. Que o nosso funcionário é uma tristeza ver o que ganha, né? Um salário de R$1.000 vai dar R$28,40. Não compra 1 quilo de carne. É muito defasado, né? Então, eu acho que devia pôr a mão na consciência, ver o que podemos fazer. Que tem mais um exemplo, que ele falou que ia dar isso aí e ia dar uma ajuda na sexta. Então, vamos ver, senhor prefeito. Põe a mão na consciência e dá uma ajudinha na sexta para os funcionários, para dar uma colaboração melhor, porque com esse salário aumento não vai fazer nada, né? Muito obrigado. Estamos agora entrando na hora do dia, aonde realizamos discussão e votação de um requerimento. Solicito o senhor secretário que leia a ordem do dia. Requerimento 11 de 2018. Requeremos ouvir do plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Darcy Schiave, para que informe essa egrégia Casa de Leis, tendo em vista a retirada das lixeiras de alguns pontos dos bairros rurais de nossa cidade. Qual o procedimento que o morador deverá realizar para o descarte do lixo, uma vez que sem as lixeiras onde será depositado o lixo? Informe, inclusive, se a municipalidade tem algum projeto que possa sanar essa problemática do lixo e das lixeiras dos bairros rurais, tendo em vista que a dificuldade de descarte está sendo muito grande por parte da população que mora na zona rural da cidade.
Autoria: Daniel Vieira, PSDB, Daniel de Moura, PMDB e Luiz Antônio Gardenal, PPS, e Maria Aparecida Borandim, consorte, PPS. Está em discussão o requerimento 011/2018. Está em votação. Os que estiverem de acordo, que permaneçam sentados, e os contrários, que se levantem. Está aprovado por todos os vereadores o requerimento 011/2018. Terminado a ordem do dia, a palavra está livre para que o vereador possa fazer explicação sobre a matéria votada. Nada mais havendo a ser tratado, convoco os nobres edis para a nossa próxima sessão extraordinária, a realizar-se hoje após o término dessa, para a votação de emenda modificativa 02/2018, projeto de lei 16/2018 e projeto de lei 18. E, em nome de Deus e da democracia, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite.